e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com muito medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, e sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os herveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Até aqui, hein? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para recebermos a tua palavra, como ela vem do céu para nós, Espírito Santo. Que o Senhor tem toda a liberdade aqui, liberdade em minha vida, liberdade na vida de cada um, para ministrar segundo o propósito do teu coração. Nós estamos rendidos a ti nessa noite, para glorificar o nome do Senhor. Ministra-nos pelo poder do Espírito Santo, pela sabedoria do Pai e pela honra que o Senhor tem nesse lugar. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Essa palavra ela é bem conhecida, né? Quando a gente se converte, a gente lê, acho que Gênesis e Êxodo é uma das coisas que a gente mais gosta de ler, porque são passagens que vai nos levando a meditar, a pensar e a imaginar as cenas de como é. E a gente vê muitos filmes por aí falando sobre Moisés, sobre o Egito, sobre o povo de Israel. Mas essa palavra hoje me saltou os olhos pelo Espírito de Deus. E o Senhor falou algumas coisas para mim aqui, e eu vou ministrar para vocês. A palavra diz que Moisés, ele cuidava de ovelhas e de cabras, e das cabras de Jetro. Então, ele tinha duas funções, né? Uma era ser pastor, e nesse meio de pastorear, ele cuidava de cabras também, diz a palavra aqui. Só que aquelas cabras não eram dele, nem aquelas ovelhas eram deles. Diz aqui que ele trabalhava para o seu sogro. Moisés fazia um trabalho à parte, e era para o seu sogro, que se chamava Jetro. Jetro, ele era alguém importante. A palavra diz aqui que ele era um sacerdote. Era alguém que tinha algum tipo de relacionamento com Deus. E não era um relacionamento qualquer, porque o sacerdote, ele tinha a incumbência de sacrificar o animal e tudo mais, né? Então ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um conhecimento de Deus. E a palavra diz aqui que Moisés cuidava, trabalhava para o seu sogro era sacerdote, e um dia
Moisés pegou aqueles animais e saiu para passear com os animais, que era típico dos pastores fazerem isso, né? Mas a palavra diz que Moisés ele foi um pouco além, ele foi um pouco mais distante, diz que ele foi até o deserto e chegou pertinho do Monte Sinai. Veja só, chegou perto do Monte Sinai, esse monte que depois ele tem uma experiência com Deus lá, né? Ele chega bem perto do Monte Sinai, um monte sagrado. Verso 2, a palavra diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu. A palavra anjo está em letra maiúscula, né? Está aqui também. A palavra anjo em letra maiúscula na Bíblia fala de teofania. Teofania significa o quê? Significa que ele representa o próprio Jesus. Seria o anjo, mas seria o anjo Jesus. Seria o próprio Jesus. Quando você vê assim escrito anjo do Senhor em letra maiúscula, você vai remeter a Jesus no Velho Testamento se manifestando como anjo. E a palavra diz ali, ó, o anjo do Senhor apareceu e a ele numa chama de fogo. Aleluia. No meio de um espinheiro. Veja bem, primeiro apareceu um anjo e ele viu o anjo, e depois que ele viu o anjo, ele viu que havia fogo no meio do espinheiro. Então provavelmente ele viu a figura de alguém ali, ele viu a figura de alguma coisa ali, porque ele viu não só o fogo, ele viu o anjo, que foi a primeira coisa que ele viu. Ele viu o anjo, depois ele viu que naquele meio daquela chama de fogo, que estava onde? Num espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava pegando fogo, porém não se queimava. Preste atenção, havia fogo e havia anjo. Diga, havia fogo, e havia anjo. E o anjo representava Jesus. Certo? Jesus estava ali na forma de um anjo. E isso é o que os estudiosos falam sobre essa palavra chamada anjo do Senhor. Em letra maiúscula significa teofania, significa a representação de Cristo. Então ele viu ali, Moisés viu que o espinheiro estava pegando fogo, porém não se queimava, e ele ficou admirado com aquilo. Então ele pensou, que coisa esquisita está acontecendo aqui, por que será que o espinheiro não se queima? Vamos chegar mais perto para ver. Até aqui. Queridos, eu vou ministrar algo do Espírito do Senhor para a tua vida. Amém? Amém? Primeiro, nós temos as nossas vidas, nós temos o nosso dia a dia, nós fazemos nossos deveres, nossos afazeres, cada um tem o seu aqui. E a mesma coisa que aconteceu aqui com Moisés. Moisés tinha o seu dia a dia. Ele era uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que estava fazendo as suas coisas também, cuidando de coisas que ele precisava cuidar. Mas o Senhor o direcionou para um lugar que ele nem esperava. Diga, o Senhor me direciona para lugares que eu não espero. Aleluia. O Senhor tirou Moisés daquele lugar. Levou ele para um outro lugar. Esse lugar ele pode representar um estado de ser, ou um movimento de se mover mesmo no lugar. Eu acredito que aqui o Senhor queria as duas coisas com Moisés. Ele queria tirar ele daquele lugar de agitação, tirar ele daquele lugar de preocupação, aonde ele estava acostumado a trabalhar, para levá-lo para um lugar que se chamava deserto. E nesse deserto, ali Deus falaria com ele. Amém? Amém. Deus precisa falar conosco. Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar com você. E às vezes Ele vai te direcionar para algum lugar para poder falar com você. Aleluia. O deserto, ele nem só representa um lugar de sequidão, de falta de coisas, não, gente, não é só isso. O deserto representa silêncio. Lembra? Lembra de quarta-feira?
Senhor falou sobre caminhar na linha do propósito, né? E para caminhar muitas vezes na linha do meu propósito, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter direção da voz de Deus. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. A mesma coisa aconteceu com Moisés ali, né? Querido, se você quiser conversar, vai lá para fora, fica lá fora, conversa lá fora, porque aqui não dá. Você falando e eu falando não vai dar. Então o que acontece? Eu preciso ouvir a voz de Deus para poder saber qual é o propósito, qual é a direção. Sem eu poder ouvir a voz de Deus, eu não consigo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter um momento para parar e ouvir a voz de Deus. Então ele sai, ele vai em direção, eu achei tão interessante, porque ele vai em direção ao monte, aonde ele tem a maior experiência com Deus, lá na frente. Aqui começa o seu propósito. Diga, Deus começa um propósito, muitas vezes, num lugar que eu nem sabia. Aleluia. Porque já estava marcado esse lugar. Então Deus já tinha algo profético ali com Moisés. Deus já tinha algo trazido para ele profeticamente. Então ele vai ali, ele se encontra ali naquele lugar. E quando ele se encontra ali naquele lugar, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu. E o aparecer ali naquele lugar muda totalmente a visão de Moisés. Esse anjo, quando aparece para ele, ele muda a visão, ele muda o coração, ele muda tudo na vida de Moisés. Porque ele vem trazendo algo que Moisés não esperava para a vida dele. E aí essa presença vem acompanhada de manifestação da pessoa de Jesus, da manifestação de um Deus vivo, e ele vem acompanhado da chama de um fogo que não queima. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. O que eu quero ministrar aqui nessa noite é que você precisa ouvir a voz de Deus. E você precisa ter uma manifestação da pessoa de Cristo na tua vida. Você precisa ter um encontro com a chama de fogo do Espírito Santo. E a entender que esse espinheiro, ele representa a minha fraqueza, ele representa você. É uma planta qualquer, gente. Não é uma grande planta, não é uma planta maravilhosa, é um espinheiro. Deus resolve se manifestar no meio de espinheiros. Esse espinheiro representa eu, esse espinheiro representa você. E quando nós temos um encontro com o fogo de Deus, quando o fogo de Deus ele vem para trazer a purificação, ele vem para trazer o alinhamento, ele vem para trazer uma mente de Cristo em você. Ele vem para moldar você, para restaurar você. Porque na verdade a palavra diz aqui que o fogo não queimava, mas ele estava lá. Aleluia. Amém? Amém. Então o fogo de Deus, ele não vem para te consumir, ele vem para restaurar. Aleluia. O fogo que a gente costuma ver, ele consome, ele destrói as coisas. Se aqui pegar fogo, não vai sobrar nada. Mas se o fogo de Deus descer nesse lugar, tudo será purificado. Aleluia. Tudo será restaurado. Quando Moisés tem um encontro com Deus ali, com Jesus, e com aquele fogo, ele está tendo um encontro com algo que vai transformar a sua vida. Para você começar de novo, para você começar uma história com Deus, você vai precisar começar pelo fogo. Aleluia. Amém? Amém. Você vai precisar começar pelo fogo, pela manifestação de Deus, pelo conhecer do próprio Deus. Queridos, há muitas pessoas dentro da igreja que estão dentro das igrejas, mas não conhecem Deus. Quem de vocês não conhece pessoas assim? Quem de vocês não conhece pessoas que nem a Bíblia entende? Nunca nem a Bíblia consegue entender. Estão longe. Tiveram encontro muitas vezes com uma religião
Senhor tem para nós nesses últimos dias é que Ele quer se manifestar claramente para mim e para você. Aleluia. É o tempo de você ter um encontro com Jesus. Ah, pastora, mas eu já entreguei. Eu não estou falando de entregar a vida para Jesus. Eu estou falando de ter um encontro de conhecimento. Você tem encontros com pessoas físicas, com pessoas que você ama. Tenha encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa Ele se manifestar na sua vida. Amém? Deixa Ele aparecer na sua vida. A palavra diz que quando aquele anjo aparece, ele vem com fogo. Diga, Jesus, quando Ele vem com fogo. Aleluia. Oh, meu Deus. Ele vem com fogo. E Ele vem com fogo que não é para destruir, mas é para restaurar. Assim Moisés estava representado naquele espinheiro. Moisés estava representado, eu estava representado, o anjo estava aqui como Jesus. Nós estamos trazendo isso para os dias de hoje no tempo da graça. Então aquele tempo ali, quando as coisas começam a acontecer para Moisés, a palavra diz que ele acha muito aquilo muito esquisito. Diga, é esquisito. É fora do padrão. Deus trabalha fora do nosso padrão. Amém? Amém. Ah, mas eu gostaria que Deus fizesse assim, assado, que Deus... Ele trabalha fora do nosso padrão de pensamento, do nosso padrão de querer, da nossa forma de pensar. Não podemos limitar Deus dentro dos padrões humanos, porque Deus trabalha fora do padrão humano. Então nós precisamos ter uma experiência sobrenatural daqui para frente. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? Amém. Às vezes a gente tem coisas sobrenaturais que envolvem o nosso adversário. Batalhas espirituais. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha muita batalha espiritual. Muitas. Infinitas. Não sei se eu já perdi a conta de quantos demônios eu via. Onde eu morava, onde eu estava, o tempo todo eu via demônios. Mas chega uma hora que eu não preciso ter encontro com demônio. Eu não preciso ter relacionamentos com demônios. Eu preciso ter relacionamentos com o Senhor Jesus. Eu preciso ter relacionamentos com a glória de Deus. Eu preciso ter relacionamento com os anjos do Senhor. Eu preciso entrar num nível no qual eu vou ver a glória de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus, Jesus se manifestando a mim. Aleluia. Eu entendi num processo de batalha que quanto mais você luta com o inimigo, mais ele gosta que você lute com ele. E aí eu entendi que cada vez que eu entrava num nível de batalha, eu sofria retaliações. Por quê? Porque toda vez que eu lutava com o inimigo, ele vinha com mais outra coisa para mim. Eu vencia uma coisa, ele vinha com outra. Ele pensava assim: ela gosta de batalha espiritual, então eu vou ocupar ela com batalha espiritual. Eu vou ocupar ela com a minha presença, né? Aí vinha sonho, vinha visões, barulhos, atormentações na mente, no coração, tudo. E eu lá batalhando com o demônio o tempo todo. O tempo inteiro. Nós vínhamos para a igreja, a gente tinha um culto de intercessão. Um culto de intercessão. Toda sexta-feira a gente vinha para a igreja. Aqui acho que a gente não chegou a fazer, né? Aqui nós fizemos? Não lembro. Eu sei que toda sexta-feira era demônio catando pelo cabelo, era jogando pombagira para fora, era pegando Zé Pilinha, tentando com a rua, era passando espada, era uma batalha aqui dentro. Tinha mais demônio aqui do que a glória do Senhor Jesus. Então a gente já vinha como soldado, porque a gente tinha que guerrear. A gente entendia que se a gente não guerreasse nessa dimensão, não ia ter um culto bom, não ia ter salvação de vidas, não ia ter nada, e era tudo enganação. Eu não vou dizer que tem horas que a gente precisa tomar uma posição, mas ficar em batalha espiritual é pura enganação. São experiências que eu adquiri.
Hoje eu só entro numa batalha se o Senhor me mandar. E agora então, agora que eu entendi que eu tenho um anjo de 2 metros que anda já com a espada na mão, que é só dizer, vai lá e corta a cabeça desse demônio, eu só cruzo os braços e adoro o Senhor. Porque eu já entendi que o meu tempo tem que ser gasto na presença de Deus, buscando unção, buscando poder, buscando a glória, buscando o fogo, a purificação, buscando a palavra, buscando direção para a minha vida, porque o Senhor já venceu o inimigo. Ele já venceu o inimigo. Né? Então, quando nós entramos na dimensão espiritual, nós precisamos entender que a dimensão espiritual ela é reservada para nós, não para ter encontro com demônios, mas para ter encontro com a glória de Deus, com o fogo do Espírito Santo. Você tem acesso ao fogo do Espírito de Deus. Só você tem esse acesso. E a mesma coisa que aconteceu com Moisés aqui. Quando você entrar nesse nível, não saia dessa posição. Amém? Amém? Fique lá até que você sinta que a glória inundou todo o teu ser. Aleluia. Que você ouviu a voz de Deus. Meu Pai. Então Moisés, ele pôde ouvir a voz de Deus. Ele pôde ver Jesus. Ele pôde presenciar o fogo. E outra coisa que ele viu aqui, a palavra diz que quando Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver o que estava acontecendo, o Senhor chamou ele pelo seu nome. Moisés, Moisés. Para ver se você sente um pouco aí. Moisés, Moisés. Moisés ouviu e disse o quê? Eis-me aqui. Aleluia. Deus vai te levar para um lugar onde a glória dele pode se manifestar. Aleluia. Deus vai te levar para um lugar onde o fogo dele vai presenciar. Os seus olhos vai presenciar esse fogo. Você vai ver a glória e vai ouvir ele chamar você pelo seu nome. Aleluia. O seu nome não pode ecoar em outro lugar com tanta clareza como no céu. O teu nome tem que ecoar da boca de Deus, não da boca de demônios, não da boca de qualquer outra pessoa, mas ele tem que ecoar da boca de Deus. Você precisa ouvir Deus falar o seu nome. Aleluia. É o tempo do Senhor especificar o seu nome na terra e no céu. Nós somos conhecidos, mas tem tantas, né? Eu não conheço muitas Rosângelas, né? Luciana tem algumas, né? Juliette também tem poucas, né? Sandra tem algumas. Mas, veja só, existem algumas Rosângelas no mundo. Existem algumas Juliette, não sei aonde, que eu não conheço nenhuma outra. Mas deve existir, né? E quando o Senhor, presta atenção, quando o Senhor chama você pelo nome, e o seu nome é parecido com outra pessoa, mas o seu nome representa você. Aleluia. E ele consegue chamar você pelo seu nome, sendo você. Aleluia. Porque não é só o nome, é a pessoa. É a pessoa que Deus está chamando. É o seu nome, mas o Senhor está chamando você. Ele quer você por inteiro. Aleluia. Então quando ele chama Moisés, ele está chamando aquele Moisés que está ali. E aquele Moisés que está ali é aquele mesmo que disse: estou aqui, Senhor. Eu já estou aqui,
aqui existe comunicação direta. Deus fala, Moisés responde. Moisés responde, Deus fala. Não é só uma pessoa que fala. Há uma comunicação. Há um diálogo aqui. Então Deus disse, pare e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Um lugar separado. Deus levou Moisés para um lugar separado. Eu quero ministrar isso aqui, porque isso aqui é profético hoje, amém? Amém. Escute o que eu vou dizer. Deus vai te levar para um nível de lugar secreto, de lugar sagrado, de intimidade, de palavra, de ouvir e de ver. É preciso ouvir e ver. Agora chega de você dizer, eu vejo as trevas. Agora você vai dizer, eu vejo a glória, eu vejo a luz. Eu vejo o Filho de Deus, eu vejo os anjos. Eu vejo o céu. Eu vejo os portais, eu vejo chaves, eu vejo o rio, eu vejo terra, eu vejo tudo na glória. A glória está aberta para nós. Aleluia. Esse é o tempo da glória de Deus abrir para você. Esse é o mover do Espírito Santo. E é bem assim, é estranho, é esquisito, é fora do padrão, é fora do normal, mas é a manifestação de Deus. Nosso homem carnal, ele não vê, ele não entende nada, mas o homem espiritual que está dentro de você, ele compreende. Ele compreende isso. Então ele diz, eu estou aqui, Senhor. Outra coisa que é muito interessante aqui, é que Moisés, ele responde, estou aqui. Aleluia. Estou presente. Estou exatamente aonde o Senhor está me chamando. Aleluia, Jesus. Estou exatamente no lugar que o Senhor pode falar. Posicionamento. Posicionamento. Não fique esperando alguma coisa sobrenatural acontecer antes que você tome algum posicionamento. Uma esperança. Vai ficar esperando. Tome posicionamento. Tome um posicionamento de dizer, eu estou exatamente aonde o Senhor quer, aonde o Senhor me levou. E Deus disse para ele, pare aí, porque o lugar que você está chegando é um lugar onde eu vou manifestar uma glória aqui. Oh, aleluia, Jesus. Olha, o Senhor vai mostrar muita coisa para essa igreja aqui. Muita coisa. Posicionamentos vão trazer manifestações de Deus. Deus se manifesta onde existe posicionamento. Aleluia. Onde existe rendição, aonde existe tempo para Deus. Então ele diz aí, olha, estou aqui, Senhor. O Senhor leva ele a lugar que está separado. Deus vai te levar a um lugar separado para que ele possa ministrar você. Aleluia. Deus quer tratar com você. E ele vai tratar pela presença dele, manifestando a presença dele. Ele vai tratar manifestando o fogo dele. E ele vai tratar manifestando a voz dele. Aleluia. São coisas que precisam acontecer para que você saia desse nível. Manifestação, fogo e voz. Quando fala do nome, ele está falando de algo pessoal. Diga, Deus tem algo pessoal comigo. Deus tem algo pessoal comigo. Porque não é multidão aqui. Aqui é específico. É você. É o seu nome. Não é a igreja, a casa de Deus. Não é o ministério. Não é nada disso. É específico. Era algo para Moisés que se tratava dele para com Deus. Se tratava dele para com as questões que Deus tinha no coração dele. Deus quer tratar algo pessoal com você. Questões suas com ele. Coisas que ele quer falar para você. E ele não vai falar para ninguém. Porque é pessoal
Eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... antes disso, ele chega naquele lugar e ele tira as suas sandálias. Tire as sandálias. Tire as sandálias. O que a sandália representa? O que a sandália representa? A sandália representa o quê? Proteção. Você anda de sapato por quê? É só para ficar dando chiqueza? Não. É só para mostrar, olha, o sapato novo. Não, você já compra o sapato pensando em proteção. Você não sai na rua sem sapato, não pisa nas pedras sem sapato, não pisa no chão frio sem sapato, sem chinelo, não é verdade? Sandálias representam proteção. Quando o Senhor fala, tire as sandálias, significa se desarme. Abaixa o seu cuidado, abaixa os seus valores. Para pisar aqui, você vai ter que tirar a sua proteção, a sua segurança. Você vai ter que tirar aquilo que te sustenta, que te dá equilíbrio para você andar onde você quer. Não, agora você vai ter que começar a andar onde eu quero. Aleluia. Agora você vai ter que pisar com o pé no chão, pisar em cima às vezes de pedrinhas. Foi isso que aconteceu com Moisés, porque pensa a história inteira. Ele teve que lançar todo o cuidado dele na mão de Deus. Todo o cuidado que ele tinha na sua vida, todos os projetos que ele tinha na sua vida, agora ele começou a confiar em Deus. Deus tinha que operar um milagre. Deus tinha que fazer algo sobrenatural na vida dele, porque senão ele não conseguiria fazer o que Deus tinha dado para ele. Então, quando ele tira a sandália, ele está tirando toda a sua proteção, está tirando toda a sua razão, todo o seu ego, todo o seu eu, toda a sua força, confiança. E dizer, tá bom, então eu vou tirar. E ele tirou as sandálias e pisou naquele lugar. Então, ele significaria que ele estava rendido. Ele se rendeu ao Senhor. Ele se rendeu completamente. E aí o Senhor continuou falando com ele. Eu sou. Aí quando Deus fala que eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele está dizendo, eu sou o Deus daqueles grandes homens que você ouviu falar, que andavam comigo. Deus está ativando nele a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Isaac e a mesma fé de Jacó. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, aquilo provavelmente deve ter enchido o coração dele. Nossa, é o mesmo Deus que está falando comigo. Quem sou eu para falar comigo? Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. Deus chama Moisés para ser um libertador. Aleluia. Aleluia, Jesus. O processo aqui é forte para as nossas vidas, porque há um caminho que Deus vai fazer-nos passar por ele. Há um lugar, há um estado de ser que Deus vai colocar você. Porque é muito bom a gente querer imitar, querer fazer, mas, querido, melhor será você ser de fato quem você é em Cristo Jesus. Amém? Amém. É melhor você se posicionar independente da pastora Luciana, independente de mim, independente de quem estiver ao seu redor. Quem é você nesse lugar? Quem é você no meio da sarça? Quem é você no meio do fogo? Quem é você quando Deus chama? Há muitas pessoas com o seu nome, mas será que Ele está chamando você? Porque o tempo que o Senhor está nos preparando é para algo maior, mas isso tem a ver com a minha particularidade, tem a ver com a sua particularidade. Não tem a ver
com todos, tem a ver com um. E esse um é você. Esse um é você. Eu sei que nesse processo nós estamos juntos aqui. Mas nesse nível que Deus quer levar, só entra um. Aleluia. Aleluia. Só entra um. E esse é você que Deus está chamando. Quando você entrar nesse mover, entre nele de cabeça, enfrente qualquer coisa. Não deixa passar esse tempo que Deus vai dar para a sua vida. Não deixa passar o anjo do Senhor. Não deixa passar o fogo. Não deixa passar a voz. E não deixe de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Confia. Confia. Porque pior do que foi para Moisés não vai ser para você. Moisés enfrentou muitas coisas. Deus conhece cada suas limitações. Mas o Senhor está te preparando para algo sobrenatural na tua vida. E é algo que você não recebeu ainda. É algo que você não viveu ainda. Como Moisés. Ele não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Ele ouviu falar de Deus. Seu sogro era sacerdote. Mas ele nunca ouviu falar que havia um Deus que falava com o ser humano. A palavra diz aqui que ele pergunta: mas quem és tu? Que Deus és você? Porque eu estou falando com Deus, mas que Deus que eu estou falando? Ele não sabia. Ele nunca tinha ouvido falar. Deus se manifesta a ele e diz: eu sou o que sou. Eu sou o Deus vivo. Eu sou o que sou. Então Moisés recebe aquela palavra. E lá no verso 8 o Senhor diz assim, porque, por isso, verso 8, por isso desci. Diga, desceu. Literalmente, Jesus desceu naquele lugar para falar com Moisés. Literalmente. Ah, mas Deus não desce. Literalmente, Deus desceu. Em manifestação de um anjo, mas ele desceu, aleluia. Ele desceu, ele diz: eu desci para libertá-los do poder dos egípcios, aleluia. Deus queria libertar aquele povo, Deus queria resgatar aquela nação, e ele diz: eu vou descer, e vou falar com Moisés, e vou enviar poder para libertar o povo que clama por liberdade, aleluia. Então Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o teu coração. Deus vai trazer palavras proféticas. Deus vai falar com você no sonho. Deus vai falar com você através de alguém. Deus vai falar através do louvor. Deus vai falar com você sozinho. Deus vai falar em particular com você. Mas uma das coisas que o Senhor me garantiu aqui é que você vai ouvir Ele chamar você pelo nome. Vai ser pelo seu nome, aleluia. Haverá um chamado específico. Você vai ouvir o Senhor chamar o seu nome. Porque o tempo não é de perder tempo e o tempo não é de se confundir. A confusão tem que acabar. Quando você entra nesses níveis, você pode ver Moisés fez um monte de reclamação, tentou fugir, mas ele já sabia que aqui ele não tinha mais para onde ir. Ele já sabia que aqui ele já estava sendo queimado pelo fogo. Deus já estava tratando com a alma, Deus já estava tratando com o poder na vida dele, restaurando, purificando, mudando a visão, mudando sentimentos, mudando tudo dentro dele. Deus criou uma força nele que ele não tinha. Aleluia. Isso é profético para você. A mudança não vem daquilo que eu falo, a mudança virá por aquilo que eu sou. Você não vai precisar ficar falando. Você não vai precisar ficar provando nada para ninguém.
Porque assim como Moisés foi o libertador, você também será aquele que Deus chamou. Não é preciso falar, mas é preciso ser. É preciso manifestar esse ser. Então o Espírito de Deus, Ele está nos dando uma visão diferenciada aqui. Eu achei tão tremendo que eu nunca vi essa palavra nesse contexto. Eu não estou falando aqui de coisa que eu estudei, eu estou falando de coisa que o Espírito foi falando para mim. Eu nem estava com a Bíblia aberta, eu estava com a Bíblia assim, ó, no peito, pensando, o que eu vou ministrar hoje? E aí o Senhor falou, vá até Moisés. Eu falei, Moisés? Nós nem estamos na lei mais, Jesus. Só pensa em graça, graça, graça. E aí eu não abri, eu continuei ainda ali na presença do Senhor. E o Senhor começou a falar, a um nível, que quem passar por esse nível nunca mais sairá mesmo. E ao nível da presença minha, a minha manifestação. É o fogo que eu vou trazer para purificar. Ele não vem para te destruir, ele vem para restaurar você. É um nível de ouvir a minha voz, é um nível que eu preciso para que se posicione e eu manifeste tudo que eu tenho para dar para eles ainda aqui nessa terra. Aleluia. Porque as coisas que Deus tem para te dar não estão reservadas lá. O que o Senhor tem agora para dar para você é aqui, nesse lugar da terra. Aleluia. Começa aqui. A gente passa muitos anos da nossa vida, tudo bem, o Senhor tem tanta coisa lá que a gente não dá nem para imaginar. Mas há coisas que Ele já conquistou para você aqui. E Ele quer dar. Ele quer distribuir. Ele está cansado de segurar as bênçãos. Agora Ele quer jogar em cima de você. Aleluia. Mas essa manifestação vai trazer algo tão sobrenatural que você vai se desconhecer. Amém. Eu recebo. Amém. Você vai se desconhecer. Eu recebo. Você vai dizer, Senhor, sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu que estou pensando assim. Sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou sentindo isso. É eu mesmo, Senhor. Porque eu não era assim. Há processos que o Senhor vai mudar nas nossas vidas. Há caminhos que o Senhor vai te levar e você não vai entender muito bem, mas ali o Senhor tem algo para você. Deus vai mudar a sua rota. Deus vai mudar a sua rota. Deus vai mudar você de lugar. Deus vai levar você para lugares. Deus vai transformar você. Porque Ele quer falar com você. Então, quando nós entendemos essa palavra, e aí a gente começa a ver que Moisés recebeu. E hoje, Jesus já morreu. Jesus já ressuscitou. Jesus já enviou o Espírito Santo. Jesus já trouxe os anjos para trabalhar conosco. E nós temos muito de Deus que já não está mais vindo, descendo, mas está reinando e morando em nós. Aqui Ele veio, Ele desceu. Aqui agora, Ele já mora. Ele já habita. Ele fez de mim, de você, uma habitação. Né? Ele já está habitando. E tudo que vai se manifestar na sua vida virá por causa da glória que Ele vai trazer sobre a sua